Coisas maravilhosas, né, que têm acontecido aí nas últimas aulas. Não sei se vocês concordam comigo, né? Primeiro a gente descobriu que o mundo tem duas entidades, né, que se comportam de maneira completamente diferente quando a gente vai montar, né, um estado físico que consiste de várias dessas entidades, né? São os bósons e são os férmions, né? E os bósons te dão estados que são simétricos perante a troca de dois deles, né? Os números quânticos de dois deles, quando eles são idênticos, né, naturalmente. E os férmions te dão estados que são assimétricos perante essa troca, né? Isso motiva a gente a escolher uma outra base no espaço de Hilbert, né, que contém essa propriedade de simetria e de antissimetria perante a troca das partículas. O espaço de Hilbert montado com essa nova base é o chamado espaço de Fock, né? A gente aí analisou esse espaço, a gente viu que a normalização dos estados também tinha que assumir fatores simétricos ou antissimétricos, dependendo da situação, se você estava falando de bósons ou se você estava falando de férmions, né? E a gente introduziu operadores úteis, né? No primeiro momento apenas operadores curiosos, né? Que a gente chamou de operadores de criação e de aniquilação, que satisfaziam, né? Quer dizer, o operador de criação foi introduzido, né? Tá certo? Dessa maneira, ele pegava um estado de N partículas e levava no estado de N mais 1 partículas com os números quânticos carregados por ele, né? Então, a gente não introduziu um operador de criação, a gente introduziu infinitos, né? Para cada valor do momento, para cada tipo de partícula, para cada spin, para cada helicidade, você tem um operador de criação diferente, né? O adjunto desse cara, né, que nós chamamos de A de Q, né? A gente calculou o adjunto desse cara, né, e ele produziu esse resultado aqui, né? Isso aí, eu estou tranquilo. Certo? Essa definição do operador adjunto, né, vem simplesmente do operador A, vem simplesmente da definição do operador adjunto. Você tem essa definição, então você pode calcular esse cara que está aí, né? E a definição do operador de criação e desse operador, que é o operador de aniquilação, né, nos produziu uma álgebra satisfeita por esses operadores, que é diferente do caso que você tem bósons e do caso que você tem férmions. Quando você tem bósons, os seus operadores de criação e aniquilação têm que satisfazer uma álgebra de relações de comutação, né? E quando você tem férmions, essa álgebra tem que ser uma álgebra de relações de anticomutação, né? Aqui a gente tem que acrescentar essa outra equação aqui, né? Que também é consequência dessas duas equações, né? Então,
Em princípio, esses operadores de criação e aniquilação são simplesmente curiosidades, né? Se não aparecesse aquele teorema que a gente mostrou na aula passada, né? O teorema diz que qualquer operador que você tenha no espaço de Hilbert pode ser escrito em termos de operadores de criação e de aniquilação, né? Eu estou escrevendo simbolicamente, na verdade você envolve todos os operadores de criação e aniquilação sobre um determinado domínio, né? Entende? Estou falando sobre o domínio das partículas que constituem o seu espaço de Hilbert, né? Então, usando operadores de criação e aniquilação, você consegue construir todos os operadores que você quiser no espaço de Hilbert. Isso é muito poderoso, porque isso finalmente nos dá instrumentos para começar a analisar o sistema dinâmico, né? Que a gente está quantizando, né? Vamos dizer assim, né? A gente não... Pelo menos o nosso procedimento na mecânica quântica não relativística é sempre partir de um certo sistema dinâmico clássico e utilizar regras para obter a newtoniana, os graus de liberdade quânticos, né? Os operadores fundamentais, etc. e tal. Aqui nós estivemos até o momento andando às cegas, né? A gente sabe que a gente tem que ter uma newtoniana, que tem que ter um operador associado com energia, né? A gente sabe que tem que ter uma newtoniana livre, mais uma energia de interação, um potencial de interação, porque isso é o razoável, vamos dizer assim, né? Tá certo? Dentro de toda a vivência, né, que a gente tem na física. Agora, como construir esse hamiltoniano de interação é uma pergunta em aberto, né? Ainda é, na verdade, né? Mas agora a gente tem uma esperança. A gente vê o seguinte, olha, o meu hamiltoniano de interação, se eu juntar com os resultados que eu tinha lá no capítulo anterior, né, o meu hamiltoniano de interação é integral de uma densidade espacial, espaço-temporal, na verdade. Se eu falar no interaction picture, né? É integral de uma densidade espaço-temporal e essa densidade espaço-temporal é um campo que depende de x e de t. Então, eu tenho que construir essa densidade espaço-temporal em termos, em princípio, de coeficientes que dependam de x e de t. Né? Para poder obter coisas consistentes com o que eu tinha lá. Agora, o que vai representar x e t aí? Eles são índices, labels, né? São coisas que estão sendo integradas e não vão aparecer no resultado final da história. O que a gente conta para montar um operador aí? Com operadores de criação e de aniquilação. Então a gente já tem uma ideia de que a montagem do operador V, do operador associado com a interação, vai ser feita através do A e do ADAG. Né? São esses os blocos que a gente vai utilizar para fazer essa construção. Então isso é uma boa notícia, né? A gente não tinha acesso a isso ainda. Aí a gente viu que, em particular, toda vez que a gente tinha um operador aditivo, né, esse operador aditivo era escrito essencialmente como ADAG-ARA vezes alguma coisa, vezes a função em questão que ia virar a função aditiva, né, dos números quânticos das partículas do estado. Um operador desse tipo, um operador aditivo clássico, né, que a gente viu aqui agora, clássico aí não quer dizer não quântico, quer dizer tradicional, né? É um hamiltoniano livre, né? O hamiltoniano livre é um operador aditivo, então tem uma estrutura para o hamiltoniano livre que não tem jeito, não tem saída. É integral de dq de ADAG de Q a de Q. E o que você coloca aqui na frente são os autovalores desse hamiltoniano livre que você conhece como função dos números quânticos que caracterizam as partículas do seu estado livre. Então você coloca aqui um E de Q, onde o nosso E de Q é raiz quadrada de P2
mais M2 se você tiver massa, se você não tiver, só P2. Né? A coisa que nós estamos chamando de Q, né, é P, sigma, N e todo mundo que vier aí para frente. Né? Então isso fixou pelo menos um pedaço do nosso problema dinâmico. A parte do Hamiltoniano livre está resolvida. Né? Uma sobre o campo, né? Você falou que a ideia de aparecer um potencial como integral de uma função que depende da posição, ele dizendo, é um campo. Mas a primeira pergunta seria, aparece isso também, por exemplo, quando eu escrevo a função de onda numa base, por exemplo, né? E se ele vira psi ou uma função que não é um campo, e ele também depende de x e de t. Então, como que ele não fala, só diz que é um campo, mas se argumentar assim, isso é uma... Isso não, entendeu? Não é uma função que nem uma função de onda numa base. Não é necessariamente um campo. Não, mas olha só, peraí, é uma diferença brutal aí. Uma coisa é um operador, o campo vai ser um operador. O estado, ninguém nega que você possa ver o estado como elemento num espaço produto tensorial, né, visto numa base particular, que é o produto tensorial das bases do espaço de posição para cada partícula. Então, sua função de onda, como você está falando, seu vetor de estado, pode ser visto como função de onda, se ele for calculado nessa representação, na representação de posição. Né? Para tudo. O campo é outra coisa. O campo é um operador. A diferença de natureza entre as duas coisas é tremenda. O campo é um operador. O campo que vai entrar lá na matriz S é um H de XT. Atenção, porque eu não tenho a opção de ver esse cara aqui em outra representação, por exemplo, para ele depender de momento, uma coisa desse tipo. Né? Esse operador depende de x e de t, acabou. Né? É um operador. Né? Que vai definir termos de V. E além disso, aí o x não é visto como operador, é visto como... Claro. E o x, é por isso que eu escrevi a integral, né? X é um parâmetro aqui. É um parâmetro que indexa o meu operador. Eu introduzi esse x aí para ter uma possibilidade de ter invariância de Poincare dentro da história. Então, esteja eu numa representação de posição, esteja eu numa representação de momento, né, o meu campo é a função de x e de t. Né? Eu estou falando de uma natureza diferente de um vetor de estado. Não confunda as coisas. Se fizesse integral de π ao quadrado, por exemplo, a integral equivalente a isso, né? Seria a integral de π ao quadrado no volume, para dar a probabilidade, né? Só que no outro lado eu não vou ter um operador, eu tenho Você é um número. Por exemplo, módulo de π ao quadrado, se você integrar ele a 3x, vai te dar um número. Aí não. E etc, etc. Mas, tipo assim, o que importa aqui é observar que isso aqui é um operador, isso aqui é um operador, e ver o vetor de estado nós estamos vendo a representação de momento. A gente poderia ver uma representação de posição? Poderia. Não tem problema. Né? Mas essa não é a representação natural, com exceção das coisas que nós vamos discutir aqui hoje. Hoje nós vamos discutir coisas no espaço. Né? Mas no resto do tempo, a gente vai estar discutindo sempre coisas no espaço de momento e não no espaço de configuração. E outra coisa, naquela primeira linha que você escreveu ali, que só nos identificou como o adaga atua no φ, está escrito ali, né? Mas assim, porque ficou a adaga aqui. Mas aí se eu ponho a adaga Q1, por exemplo, ou a adaga Q2, não está bem explícito o que acontece. Porque só tem Q, mas se eu ponho... Está explícito, sim. Se eu ponho um Q2, vai aparecer Q1, Q2, vai aparecer Q1, Q2, duas vezes? É isso? Então ficaria, se fosse a adaga Q2, ficaria φ Q1, Q2. Não, se for a adaga Q1, fica o quê? Fica isso.
saber. Porque. Agora, se isso aqui for um Fermi, isso aqui dá zero. Sim. Né? É, porque não está certo. Porque não está. Não pode ter. Número de Se eu trocar ocupação, esse né? cara com esse cara, dá menos o cara. Porque como não é número de ocupação, eu estava confundindo que o número de ocupação vai para o número de ocupação dele, ou seja, iria para o Q1, ficar Q1 mais 1, digamos, mas como se fosse. Não, não se é número de ocupação. mas Não é. Não é. confundindo com isso. Esquece o número de ocupação. Que é outra Aí representação. Q1, certo? Né? Essa representação é equivalente, mas não é igual. Ela é equivalente. Né? Então não tem problema nenhum você atuar com a adaga de Q1 aqui. Só que se você estiver falando de um ferro, vai dar zero. Né? Então tá. Então a gente viu, né, isso aqui essencialmente da última vez, então a gente ganhou essa possibilidade de construir operadores no espaço de Hilbert. Imediatamente, você pode se perguntar o seguinte: será que é fácil eu construir operadores invariantes de Poincaré usando A e adaga? Tá certo? Eu vou ter que construir um operador escalar sobre transformações de Poincaré, não é? O H tem esse requisito sobre ele. E o H tem que ser o escalar de transformações de Poincaré. Então vamos dar uma olhada nas propriedades de transformação do A e adaga. Quer dizer, como é que o A e o adaga se transformam quando você vai para outro referencial relacionado com o anterior para uma transformação de Poincaré, né? Então, o que a gente sabe para responder essa pergunta é o seguinte: é que se eu pegar um U0 de lambda, eu vou chamar de alfa, parâmetro de translação, tá certo? Alfa, para não confundir com A, que é o A do nosso A e adaga, né? Então, se eu pegar um U0 de lambda alfa e eu atuar sobre o φ de T sigma n, P1, sigma 1, N1, P2, sigma 2, N2, assim por diante, o que eu vou obter aqui vai ser exponencial de menos I, lambda P1, escalar alfa, exponencial de menos I, lambda P2, escalar alfa, etc. Raiz quadrada, lambda P1 zero, lambda P2 zero, sobre P1 zero, P2 zero, etc. Né? Vezes, né? Somatório sobre sigma 1, sigma 2, barra, né? D, sigma barra 1, sigma 1, de J1, W de lambda T, D, sigma 2 barra, sigma 2, J2, W de lambda T, e finalmente, tudo isso multiplicado pelo estado φ de lambda T1, sigma barra 1, N1, lambda T2, sigma barra 2, N2, assim por diante. Essa é a lei de transformação do estado de muitas partículas livres, né? A gente impôs também que os estados de muitas partículas in e out, né, também se transformassem desse jeito, com a mesma lei de transformação, né, que os estados de partículas livres. Agora você pode observar o seguinte: o que é isso aqui, né? O que é isso aqui, né? Nosso φ de P1, sigma 1, N1, P2, sigma 2, N2, ele é a ação de adaga de P1, sigma 1, N1, adaga de P2, sigma 2, N2, tudo isso atuando no vácuo, né? Da mesma forma, né? Então, se eu aplicar um U0 de lambda alfa aqui nesse cara, né, o resultado vai ser U0 de lambda alfa, né,
vezes isso. E aqui você pode distribuir esse seu U0 de lambda alfa, inserindo aqui o 0 a menos 1, né, vezes o 0. Isso vai ficar com o 0 de lambda alfa, H de P sigma n, o 0 a menos 1 de lambda alfa. Aí o próximo fica assim, o 0 de lambda alfa, adaga de P, esse é o P1, né? P2, sigma 2, N2, o 0 a menos 1 de lambda alfa, etc. Tudo atuando no vácuo, né? E você vai ver que o último cara que vai aparecer aqui vai ser um U0 de lambda alfa atuando no vácuo. Certo? Você vai inserindo, né, uns o tempo todo. O último 1 que você insere, o 0 menos 1 fica com o último operador de aniquilação e sobra um U0 atuando no vácuo. Né? Agora você vê que o vácuo é um estado invariante de Poincaré. Né? Vamos lá. Das duas, uma. Né? Ou a representação é trivial, ou ela é de dimensão infinita. Né? Porque o grupo de Poincaré é um grupo não compacto. Se eu tenho um estado só, a única opção que eu tenho, pelo teorema de Wigner, é que eu tenho uma representação trivial. Daí eu escolher o meu U0 de lambda alfa atuando no vácuo como me dando vácuo. Eu escolher o vácuo como invariante de Poincaré. Tá certo? Eu podia escolher o seguinte, para escolher o 0 de lambda alfa atuando em φ, dando uma fase, porque uma fase é um alto valor de um operador unitário. Né? Mas aí eu posso pegar essa fase e absorver no vácuo e definir essa fase como 1, sem problema nenhum. Né? Então isso daqui é essencialmente o φ0, tá certo? E esses outros caras que estão aqui vão ser as transformadas no espaço de Hilbert dos seus operadores de aniquilação, de criação. Tá certo? Quando você faz uma transformação unitária no espaço de Hilbert, todos os operadores sofrem isso. O 0 operador, o 0 menos 1. Né? Então o que está aparecendo aqui é a forma como o operador de criação se transforma quando a gente faz uma transformação de Poincaré. Para eu dizer aonde que esse U0 operador, o 0 menos 1 me leva, eu tenho que olhar para o outro lado da equação. Tá certo? O que dá o outro lado da equação? Olha só. Né? Eu vou usar a mesma decomposição desse cara que está aqui. Se φ de lambdas P sigma n, né? Eu vou dizer que é o adaga de lambda P sigma n, adaga de lambda P2 sigma 2n2, atuando no vácuo. E aí eu vou coletar com vocês todas as coisas que dependem de P1, tá certo? E vou botar num lugar só. Todas as coisas que dependem de P2, vou botar num lugar só. Aqui eu esqueci de escrever P1, P2 e assim por diante. Né? Então, olha onde é que eu vou chegar. Isso que eu acabei de escrever tem que ser igual ao seguinte. Tem que ser igual a exponencial de menos i lambda P1 escalar alfa raiz de lambda P1 0 sobre P1 0 somatório sobre sigma barra 1 d sigma barra 1 sigma 1 J1 de W de lambda P1 vezes a última coisa que depende de P1, que é o operador adaga de lambda P1 sigma barra 1 N1. Bom, isso não é tudo, né?
Então, a próxima coisa que aparece vai ser exponencial de menos i, lambda P2, escalar alfa, raiz de lambda P2, 0 sobre P2, 0, somatório sigma barra 2, P, J2, sigma barra 2, sigma 2, dado de lambda P2, e o adaga de lambda P2, sigma barra 2, N2. Tem isso para o P3, isso P4, isso P5, assim por diante. E no final aparece o mesmo estado de vácuo. Mas os sigmas também é 1, 2 e 3, 4? Não? Os sigmas barra também é sigma 1, 2 e 3 e 4? E 5, e 6, e 7, e 8. Não? Ali você É um para cada partícula. Ali você quis fazer para 2, né? Para ver como é que é. É só exibir 2, né? Ah, tá. Para não ficar aqui escrevendo até amanhã. Tá. Tá certo? Então, olha só. O que eu tenho aqui é uma coisa assim. Né? Eu vou apagar isso aqui, vou botar φ0 aqui só para a gente comparar a coisa melhor. Né? Eu tenho um certo operador dependente de P1 atuando no vácuo, de um lado, e tem outro operador dependente de P1 atuando no vácuo do outro lado. O efeito dá a mesma coisa. Um certo operador dependente de P2 de um lado da equação, outro operador dependente de P2 do outro lado da equação. Tá certo? Não tem como essa equação se sustentar se a dependência em P1 de um lado da equação não for igual à dependência em P1 do outro lado da equação. Se os operadores correspondentes não forem a mesma coisa. Tá certo? Então, a conclusão que a gente pode tirar daqui é que a lei de transformação do operador de criação, tá certo? É isso aqui, ó. Né? Exponencial de menos i, lambda p escalar alfa, raiz de lambda p sobre p0, somatório sobre sigma barra 1, vezes sigma barra 1, sigma 1, J1, da J1, sigma barra lambda p, adaga de lambda p, sigma barra. Então, para que faça sentido, né, a lei de transformação no estado de muitas partículas, né, eu preciso dessa transformação do operador de criação. Se eu tenho essa transformação do operador de criação, sempre lembrando que o 0 menos 1 é igual ao zero d'Aga, né, você tem unitaridade, que é um operador unitário, você pode tomar o adjunto dessa equação e obter o seguinte, ó, o 0 de lambda alfa, a d sigma n, o 0 menos 1 de lambda alfa, isso vai ser exponencial de i, lambda p escalar alfa, raiz de lambda p0 sobre p0, somatório sigma barra, d sigma barra sigma, j, estrela, né, de w de lambda p, a de lambda p, sigma barra n. Certo? Então, da lei de transformação do operador de criação, você encontra a lei de transformação do operador de aniquilação por transformações de Poincaré. Certo? A primeira coisa que salta aos olhos nessa lei de transformação é que ela é complicada pra cacete. Ela não é uma lei de transformação simples.
não vai ser fácil, se eu quiser usar A e adaga, construir escalares com esses caras, como eu preciso construir. Tá certo? Não vai ser fácil. Essas equações, né, a gente chegou aqui, a gente meio que para nelas, né, mas elas vão ser retomadas agora no capítulo 5, possivelmente pelo Álvaro, mas se o Álvaro estiver muito enrolado, por mim mesmo. Né? Tá certo? E essas equações vão ser nosso ponto de partida, né, para procurar um método de construir objetos invariantes de Poincare. A gente vai querer superar justamente essas equações que estão aí. São equações complicadas. Isso não é uma lei de transformação simples. Tá? É claro que você pode fazer isso também para paridade, também para conjugação de carga, também para reversão temporal, né? Para todas as simetrias que a gente viu até agora. E você encontra coisas parecidas, né? Coisas um pouco mais simples até, na verdade. São essas aqui, né? Por exemplo, você tem paridade, né? Por exemplo, você vai ter que P adaga. Vai ser a fase de paridade da partícula que você está colocando. Adaga de PP sigma n. Claro que aqui nós estamos trabalhando com uma partícula com massa, né? Uma partícula sem massa, aqui o PP menos sigma n, né? Aparece nisso aqui, né? Inversão temporal, aparece isso aqui, ó. A gente tem que seguir a mesma linha de raciocínio, né? Vai ser uma certa fase Zn menos 1 elevado a J menos sigma adaga PT menos sigma n. Novamente, isso aqui é para m diferente de zero. Né? Para m igual a zero tem equações análogas, né? Essas estão aqui. Tem para a conjugação de carga, só para a gente não deixar de fora, né? Lembra que a conjugação de carga é uma transformação que não envolve os números quânticos espaço-temporais, ou seja, não envolve nem momento nem spin, tá certo? Então isso explica a lei que a gente vai obter. Você vai ter uma fase, vamos chamar de XN, de conjugação de carga, adaga, de mesmo P, mesmo sigma, só que um NC, né? É o N conjugado de carga. Se a partícula original tiver carga mais E, menos E, a partícula conjugada de carga vai ter carga menos E. Se ela tiver qualquer outro tipo de número quântico aditivo, ela vai trocar esse número quântico aditivo para menos E. Né? Essa é a operação de conjugação de carga, que a gente já discutiu anteriormente. Né? Um último comentário aqui é o seguinte, que a gente poderia ter feito toda essa brincadeira de operadores de criação e aniquilação não para estados livres, né? Estados φ, né? Esse φ maiúsculo, mas para estados in ou out, tá certo? Nesse caso, eu definiria um operador de criação e aniquilação in ou operador de criação e aniquilação out. Mas a mesma regra pode ser definida sem problema nenhum. Né? Vai chegar às mesmas relações de comutação que a gente tinha aqui. Né? Ao invés de eu definir um estado in, por exemplo, como adaga in, psi in, Q1, Qn, como psi in de Q, Q1, Qn. Nada me impede de fazer isso. Né? Aí é claro que o out vai ser exatamente a mesma coisa, porque a normalização dos estados in e out, mesmo levando em consideração a simetria ou a assimetria, vai ser a mesma, né? E as relações de comutação vão ser as mesmas também. As propriedades de transformação
por transformações de Poincaré também vão ser as mesmas, porque as propriedades de transformação dos estados in e out também são assim, são desse jeito. Tá certo? Você pode substituir aqui a in ou a out e a in ou a out aqui também, sem problema nenhum. Dá para perceber? A gente vai usar isso no futuro. Certo? E quando a gente estiver falando de operadores de criação e aniquilação de estados in ou out, né, a gente vai estar falando, vai estar usando esse tipo de coisa. Né? Maravilha. Então vamos ao tópico, né, que aparece ali na aula de hoje, princípio de decomposição em clusters. Né? Isso aqui ainda é um resíduo da aula anterior, aquela aula que isso deveria ter acontecido na aula anterior, a gente estava se divertindo tanto que não deu tempo. Né? Então, agora a gente vai para essa história que está aqui. E o que é isso? O que quer dizer isso? Né? Vamos botar aqui esse assunto em discussão. O que negócio de cluster é isso? Né? Cluster em inglês quer dizer aglomerado, né? Grupo, né? Ajuntamento, alguma coisa desse tipo. Né? Então eu convido vocês a pensar na seguinte situação. Né? Imagina que você vai fazer um espalhamento, né? Você vai fazer um espalhamento entre partículas, de duas partículas, né? Na verdade entre 4 partículas. E você quer ver o que vai dar esse espalhamento. Vamos supor que saiam 4 partículas também do outro lado. Só que tem um limitezinho aqui que eu quero colocar. 2 dessas partículas vocês vão fazer espalhamento lá no CERN. Tá certo? E as outras 2, elas vão espalhar lá no Fermilab. Tá certo? Pode ser? Então, isso aqui é efetivamente assim, em termos espaciais, né? É assim, né? E essa distância aqui, né? Europa, né? Estados Unidos, né? Ok? Isso não deixa de ser um espalhamento de 4 partículas, né? Só que 2 estão aqui e 2 estão lá na PQP, não sei. Né? O que você espera que seja a probabilidade, ou a matriz S? Né? A matriz S e probabilidade é a mesma coisa, nesse sentido. Né? O que vocês esperam que seja a matriz S desse processo que está aparecendo ali? Produto das duas, né? Se aqui você tem um S, uma amplitude, né? S, beta 1, alfa 1, e aqui você tem um S, beta 2, alfa 2, supondo que você tem um estado alfa, que é alfa 1, alfa 2, vamos chamar assim, né? Quer dizer, partícula 1, partícula 2, partícula 3, partícula 4. Né? Só que quando eu escrevo assim, eu estou considerando que as partículas 1 e 2 estão perto uma da outra, ou estão no mesmo cluster, ou no mesmo aglomerado. Né? E alfa 2 indica partícula 3, partícula 4, que estão também próximas umas das outras, no mesmo aglomerado. Né? E o beta a mesma coisa, beta 1, beta 2. Né? Então, se você quisesse calcular qual era a matriz S numa situação como essa, é claro que a matriz S nessa situação tinha que ser o produto das duas, porque esses eventos são completamente independentes uns dos outros. Tá certo? Um, em princípio, não interfere com o outro. Né? Isso se a gente tiver no emaranhamento, né? Desafio você a emaranhar esses caras. Sei lá, ué. Vamos lá, emaranha isso, Vai que se você for capaz. Vai ter um portal na LHC, no Fermilab, escondido pelos maias. Bom, então vamos excluir, né, a possibilidade de emaranhamento
se houver emaranhamento, a gente tem que rediscutir o assunto. Né? Mas todo mundo sabe, inclusive, né, que a coisa mais difícil que tem com o emaranhamento é manter esse emaranhamento. Isso é né? verdade, isso é verdade. Você pode propor, você pode produzir um estado emaranhado, agora sustentar esse estado emaranhado, né, por distâncias finitas e tempos finitos, não é moleza. Então você vai fazer o quê? Você está lá no Fermilab, você emaranha 4 partículas num estado emaranhado, né? Aí você pega 2 delas, tá certo? Leva de avião lá para o CERN, tá certo? Sem desfazer o emaranhamento. Como eu disse, eu desafio, né, qualquer um a fazer um experimento desse. Eu acho que essa possibilidade, né, não precisa ser Fermilab e CERN, não. Pode ser o primeiro andar e o terceiro andar do CDPF, para ficar mais realista. Né? Tá certo? Pode ser uma coisa mais prosaica, pode ser aqui dentro dessa sala. Um experimento está sendo feito aqui e o outro está no fundo da sala. Né? É muito difícil você manter o emaranhamento mesmo numa situação dessa. A ideia é essa, né? Futura conseguir fazer isso. Vamos dizer que não só seja muito difícil, como nós estamos considerando a possibilidade de a gente não estar nem aí para isso. Né? Quer dizer, vamos supor que alguém, numa suprema tarefa, né, de fazer coisas emaranhadas, consiga emaranhar esses 4 e preservar os 4. Então tá bom, a gente vai ver o que acontece numa situação dessa. Né? Mas o que a gente está mais interessado é no que acontece na situação mais normal. A situação mais normal é a seguinte: se eu pegar as partículas, né, e fizer espalhamentos, experimentos completamente separados, independentes uns dos outros, sem essa preocupação sequer, né, de emaranhar, se é que é possível emaranhá-las, né, a probabilidade que eu vou encontrar é a probabilidade associada com eventos independentes. E, portanto, a matriz S tem que fatorizar. Certo? A matriz S do processo conjunto tem que ser o produto das matrizes S para cada processo individual completamente descorrelacionado uns dos outros. Tá certo? Esse é o princípio de decomposição em clusters. É isso que é o princípio de decomposição em clusters. Então, se você tiver partículas separadas espacialmente, aí nós estamos falando em espaço, tá certo? Espaço-tempo, né? Partículas separadas espacialmente, de maneira que as correlações entre essas partículas sejam praticamente impossíveis, né? Então a matriz S não pode levar isso em consideração, não pode ter nenhum efeito sobre a matriz S isso. Ou seja, a amplitude do processo conjunto tem que fatorizar as amplitudes dos processos que efetivamente estão correlacionados uns com os outros. Tá certo? Então, isso aí é o tal princípio de decomposição em cluster. Isso é uma coisa, chega a ser constrangedora, né, de tão óbvio. Né? Assim, você pedir um negócio desse. Isso é quase que o requisito para você poder fazer física. Né? Se você não tiver isso obedecido, né, você fica louco. Não sei se vocês ficam, eu ficaria. Né? Pagamento de Andrômeda interferindo nesse efeito. Hein? As partículas de Andrômeda interferindo. Pois esse é que é o problema. Né? Eu estou aqui na Terra, aí eu tenho que levar em consideração os efeitos em Júpiter, em Andrômeda, em Netuno. Né? E Eu temporais fico também. paralisado, não faço nada. Né? É a aproximação que se faz, né? Porque quanto mais perto, essa tendência de conectar uma coisa com a outra fica mais próximo. Se eles estiverem perto o suficiente de modo a interagir, aí isso não vale. Que Né? nem a matriz de densidade. Você tem que Exatamente. você faz um traço da matriz de densidade e despreza todo o resto do sistema. Mas quando essas coisas estão mais próximas, você não pode dar Mas é justamente aí que mora a história. Vamos considerar que as coisas não estejam correlacionadas, não estejam próximas. A graça está nessa. Né? Se elas não estão, a graça, pelo contrário, a graça está nessa outra situação. Por quê? Porque isso implica numa previsão de como a matriz S tem que se comportar em função da distância. Tá certo? Você tem um experimento acontecendo aqui com os caras próximos.
Ok, então está todo mundo correlacionado. Agora você pega um grupo de partículas aqui, outro grupo de partículas aqui e afasta eles. Né? Afasta. Faz eles interagirem, esses dois indo nessas duas, esses dois indo nessas duas. A probabilidade, né, disso acontecer, dessa transição de 4 para 4, tem que fatorizar a probabilidade de 2 para 2, vezes a probabilidade de 2 para 2. Isso, professor, não sei se o senhor sabe dizer, é o que eles chamam de duplo vértice, numa colisão. Porque o Massaferri falava muito isso para mim, que você primeiro tem uma interação que solta duas partículas, aí espera mais um pouquinho, a outra solta mais uma. Não é isso não. Não, né? Não é isso não. Isso é, vamos dizer, até um certo processo de segunda ordem. É a segunda ordem. Né? Entendi. Mas não é disso que a gente está falando, não. A gente está falando de separações espaciais que provocam a ausência de correlação. Tá bom. E aí, você pode esperar, se a sua matriz S, de alguma forma, a gente vai definir ela em função da matriz S no espaço de momento, né? A matriz S no espaço de configuração. Se a sua matriz S depender de X, né? Da X1, X2, X3, X4, as posições dessas partículas, quando essas posições se afastarem, né? Em bloco, em clusters, né? A tua matriz S tem que fatorizar. Isso aí tem que estar embutido dentro da tua matriz S. E por que você quer escrever um S assim, classe 4? Porque não, você está fazendo um experimento ali, o outro não tem nada a ver com aquele, por que eu não uso só S beta alfa para aquele experimento, e o outro experimento eu uso aquilo, não preciso juntar os dois, não tem nada a ver um com o outro, porque Claro. eu uso os dois. Exatamente isso. Não, eu estou juntando. Não estou juntando. Se eu quiser saber a probabilidade do elétron pósitron aqui resultar num Mi mais Mi menos aqui, e o elétron pósitron lá no CERN resultar em Pi mais Pi menos, essa probabilidade é o produto. Por quê? Porque não tem nada a ver a experiência que eu faço aqui com a experiência que eu estou fazendo lá. Sim, então por que eu estou olhando aos 4, não só aos 2? Ah, não sei, isso é problema do cara que está fazendo a experiência, entendeu? Da pergunta que ele está fazendo. Mas o que importa aqui, o que eu estou querendo chamar a atenção, é o seguinte: imagina que você tem uma situação em que as 4 partículas estão juntas. Imagina que você vai conseguir isso aí como uma função de x1, x2, x3, x4. Posições iniciais. x1 linha, x2 linha, x3 linha, x4 linha. Posições finais. Né? O que você esperava que acontecesse se x1, x2 se separasse de x3, x4? Ficassem muito distantes. Se você fizesse esse limite na sua amplitude, na sua matriz S. O que você espera que aconteça? Você espera que aconteça isso, que aconteça uma fatorização. Para que você dê conta, né, da situação de que, espacialmente, esses processos de colisão são descorrelacionados. Então, isso é um comportamento da matriz S como função de x1, x2, x3, x4. x1', x2', x3', x4'. Como função da distância entre os Como interantes. função da distância entre os clusters, né, de partículas. Isso a gente vai ver, né? Quer dizer, exigir isso da matriz S, exigir essa propriedade de fatorização, tem consequências profundas, como a gente vai ver agora. Né? Vamos lá. Tião, eu tinha falado aquele dia do meu experimento no gato, do emaranhamento, aí eu achei a reportagem, estou mandando aqui para vocês. Né? Tá certo. Que gato? Experimento que uma fotografia que foi tirada com. Ah, é Gabi? Acho que é, né? É, Gabi. Lá da ótica. Ela tá no grupo do Zalinger. Eu esqueci o nome do cara. Conheci ela. Então, Pode pegar. olha só, gente. Nós vamos definir um instrumento para a gente poder analisar essa questão com mais propriedade, tá certo? Esse instrumento vai se chamar, a gente vai dar o nome de matriz S conexa. Tá? Matriz S conexa. E a gente vai definir esse cara dessa maneira aqui. Né? A gente vai dizer a matriz S do processo beta alfa
vai ser a soma sobre todas as partições, já já explico o que é isso, né? De sinais positivos ou negativos, disso que eu chamei de matriz S conexa, beta 1, alfa 1, beta 2, alfa 2, assim por diante. O que eu estou chamando de partições é o seguinte: vou pegar o meu estado alfa e particionar o meu estado alfa em partições alfa 1, alfa 2, assim por diante. Sei lá, alfa, não precisa especificar o final. E o beta é a mesma coisa, beta 1, beta 2, para. Isso aqui é uma partição, né? Outra partição vai ser essa aqui, a alfa vira alfa 1', alfa 2', assim por diante. Beta vira beta 1', beta 2', assim por diante. Outra partição, etc e tal. Alfa 1', diferente de alfa 1, no que ela envolve tipos diferentes de partículas, por exemplo. Né? Por exemplo, no nosso exemplo aqui, né, você tem o seu estado alfa 1, 2, 3, 4. Né? Você pode ter uma partição onde o seu alfa 1' seja 1, 2 e o alfa 2' seja 3, 4. Depois você pode ter uma outra partição onde o seu alfa 1, por exemplo, seja 1, 3 e o teu alfa 2 seja 2, 4. Tá certo? Assim é 2 a 2? Pode Não. ser qualquer coisa. Não, pode ser número arbitrário. Tá. Número arbitrário. Pode ter uma partícula só numa partição. Né? O que nós vamos evitar é botar 0 partículas numa partição. Isso nós não vamos querer. A partição para nós envolve uma partícula, 2 partículas, 3 partículas, ou até a totalidade das partículas que tiver no estado alfa. Né? Mas ela não vai envolver 0 partículas, por questões de consistência dessa regra recursiva da gente. Tá certo? Então, eu posso escrever essa mesma fórmula que está aqui, né, singularizando uma partição específica, né, que é a partição onde todo mundo faz parte da partição do estado alfa, todo mundo faz parte da partição do estado beta. Então essa partição está fora agora dessa soma. A soma é sobre todas as partições, vamos dizer assim, que não são essa partição. Partição é essa? Partição é essa? C? C conexo. Eu estou definindo esse objeto. SC beta alfa. Estou definindo isso. Já já você vai ver como é que ele pode ser definido recursivamente dessa Mas o maneira. que você tem falado sobre escolher uma partição e ver todas que não começam? Então, eu estou singularizando uma partição específica. É uma partição onde o alfa não está particionado. O alfa contém todas as partículas. Na verdade, você pode pensar, é uma situação em que todo mundo interage com todo mundo. Né? E o beta também, todo mundo está lá. Né? Todas as partículas estão lá. Só tem uma partição, é isso? É isso aí. É uma forma de particionar, é não particionar. É deixar todo mundo junto. Outra forma de particionar, pega 3 de um lado e uma do outro. Outra forma de particionar, bota 2 aqui, 2 aqui. Entende? Eu estou dizendo, a não partição eu estou deixando isolada aqui. E esse daqui são partições menores. Tá certo? Bom, eu tenho uma definição que eu vou ter que tomar aqui, que é a seguinte, que o SC00, né, vai ser igual a 0, tá certo?
De modo que eu não vou aceitar nenhuma situação onde eu parei aqui uma partição com nada, por exemplo, né? Ou nada com nada. Isso aqui me lembra que o S00 tem que ser 1, a matriz S associada à transição do vácuo pelo vácuo, né? Quando eu não tenho, né, nenhum estado de partícula nenhuma, né? Isso daí é o vácuo out, produto escalar com vácuo in, né? Então, se você pensa que o vácuo tem que ser o mesmo estado, em princípio, tanto out quanto in quanto livre, né? Quanto livre não, quanto out quanto in, então S00 é igual a 1, né? E a gente define S00 conexo igual a 0 para que evitar que ele apareça nessa soma aqui de qualquer jeito, né? De qualquer forma. Está dizendo que esse 001 é o que a gente espera. Você já tem uma ideia. E escolher esse 006 igual a 0 é conveniente. Vai fazer aquele somatório que é igual a 1. Daquele lado ali, S de 00 é 1. Desse lado aqui, S de 006. Não, eu não aplico essa fórmula para S00. Não? Isso aqui é para beta, alfa, os dois diferentes de 0. Não aplico essa fórmula para isso. A ideia é essa. Né? Esses sinais de mais ou menos que estão aparecendo aí tem a ver com o seguinte: você pega o seu estado alfa, né, com todas as partículas que você tem lá dentro, né? Então você tem lá, o teu alfa é P1, P2, P3, P4, não sei o quê, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí se você pega o teu estado alfa e particiona ele em 1, 3 e 2, 4, por exemplo, você tem que ver que permutação isso é de 1, 2, 3, 4. Se for uma permutação par, você bota o sinal de mais. Se for uma permutação ímpar, você pode botar o sinal de mais se for bóson, ou pode botar o sinal de menos se for férmio. Certo? Então esse mais ou menos tem a ver com a paridade das partições finais em relação à partição inicial. A tabela inicial que você fez. Qual é a inicial? 1, 2, 3, 4. Mas tudo junto? 1, 2, 3, 4. Aí você pega, no seu final 1, 3, 2, 4. Para sair de 1, 2, 3, 4, chegar em 1, 3, 2, 4, o que você tem que fazer? Quantas permutações você tem que ter? É isso, essa é a regra. Né? Então isso é uma regra. Uma regra que está sendo empregada para definir esses caras que estão aí. Mas essa permutação é olhando para o todo ou só para o cluster de um e cluster do outro? Olhando no todo? Ou é olhando no cluster? Não, são os rótulos. Como é que ficou a sequência de rótulo no final? Você tem 1, 2, 3, 4. A sequência de rótulo no final ficou partição 1, 1, 3, partição 2, 2, 4. O que você teve que fazer para vir daqui para cá? Teve que fazer uma permutação. Então isso é uma permutação ímpar, ganha o sinal de menos, se for férmio. Essa que é a história. Né? Isso é só para definir aqueles sinais de mais ou menos, que são importantes. Por razões que vão ficar claras. Mais ou menos, mas o bóson não vai fazer diferença. Não, o bóson não vai fazer diferença. Então, Então, o férmio não vai. Então, aquela fórmula tem que ir menos 1 ali, quando for bóson. Não, quando for bóson é mais, sempre. Quando for bóson é sempre mais. Vai ser menos. Peraí, Acho que a fórmula tinha que colocar. tá para os dois aí. Permutação ímpar, é isso? É melhor fazer assim, né? Vai ser menos em permutações ímpares, é isso? Isso. Ser menos em permutações ímpares. Quando for férmio. Quando for bóson não tem sinal nenhum. Né? Bom, essa forma parece complicada, mas quando a gente mostrar os exemplos particulares, eles vão ficar razoavelmente claros, tá certo? O que eu quero mostrar para vocês é que essa equação que está aí, ela define recursivamente quem é a matriz S conexa, tá certo? Para fazer isso, a gente vai começar com
estados de uma partícula, depois para estados de duas partículas, assim por diante, vocês vão ver que recursivamente você vai obter uma definição da matriz S conexa em termos da matriz S original. Tá certo? Matriz S conexa é esse objeto aqui. Né? Então vamos começar da seguinte maneira. Né? Vamos supor que no meu estado alfa, né, eu tenho uma partícula. E no meu estado beta, nenhuma. Tá certo? Bom, olha só o que eu tenho aqui. Eu estou querendo investigar a probabilidade de transição numa situação em que eu tenho uma partícula em T igual a menos infinito e depois eu tenho nenhuma partícula em T igual a mais infinito. É possível isso acontecer para um sistema isolado? Vocês acham? Você não queria que tivesse uma alfa e um beta zero? Não, 0, 0. Agora, estou considerando esse caso. Explodindo para nenhuma, Hein? de uma partícula saindo nada. Eu tenho uma partícula em T igual a menos infinito, tá certo? Momentum P, carga Q, spin sigma, não sei o que, não sei o que. E aí... Hã? Não tem como acontecer Está isso. violando, né? Violando tudo. Conservação de carga, conservação de energia, conservação de momento angular, conservação de tudo. Né? Então, eu não tenho como ter transições de uma partícula para o vácuo num sistema isolado. Porque se perder aí... Se eu não tivesse um sistema isolado, se eu tivesse um campo externo, eu poderia ter transições desse tipo. Porque aí você perde a partícula. Porque eu estou injetando energia no sistema ou porque eu estou chupando energia do sistema. Aí não tem problema. Tá? Há possibilidade, sim, da gente ter transições desse tipo quando a gente tem sistemas interagindo com campos externos. Mas se eu estiver falando de sistemas isolados, é disso que eu estou falando aqui, então isso aqui não pode acontecer. Então eu quero, né, que numa situação dessas, a minha matriz S, né, seja 0. Ou seja, que a probabilidade disso acontecer inexiste. Tá certo? A gente vai... se a gente colocar isso nessa fórmula que está aqui, você vai ver o seguinte: se você tem uma partícula do estado alfa, 0 partículas do estado beta, tá certo? A única partição possível disso aqui é 1, 0 também. Tem uma partícula no estado alfa e 0 partículas no estado beta. Então essa equação aqui vai dizer que o S 1, 0 é igual ao S conexo 1, 0. Se o S 1, 0 é 0, isso aqui vai dizer que o S conexo 1, 0 também é 0. Tá certo? Está aplicando de forma? Sim. Só tem uma partição. Aí não tem a transformatória, então. Não. Não tem mais nenhuma partição além dessa. Não. E mesmo aqui eu já estou abusando porque eu estou usando o fato de que o beta é 0, por exemplo, que não tem nada, né, dentro da partição beta. Calma, próximo passo. Né? A mesma coisa se eu tiver alfa igual a 0, a partícula beta igual a nenhuma. Como o S10 é 0, o S conexo 0, o S01 também vai ser 0, o S01 conexo também vai ser 0. Né? Vamos ver alguma coisa um pouquinho mais interessante. Né? Vamos supor que o alfa seja um estado constituído de uma partícula e o beta uma partícula também. Tá certo? Mais uma vez, só tenho uma partição possível. Tá certo? Uma partícula no início e uma partícula no final. Fim de papo. Então eu tenho essa equação aqui. Ó. S11 é igual a S11 conexo.
certo? Mas o que é o S11? Né? O S, ele tem que ser, né? O S tem que ser proporcional a uma delta de energia, momento, né? Da partícula da gente. Então, por exemplo, o que eu chamei de S11, eu posso dizer o seguinte, é SQ Kelvin, né? Momento Q final, momento Kelvin inicial, ou vice-versa, não importa, Kelvin aqui, é melhor assim. E isso aqui vai me dar o quê? Vai dar proporcional a uma delta de Kelvin menos Q, né? Essa constante de proporcionalidade tem que ser uma fase, já que a matriz S tem que ser unitária. Tá certo? Essa constante de proporcionalidade tem que ser uma fase. Se ela é uma fase, eu posso absorver essa fase dentro dos meus estados de uma partícula, tá certo? E obter aqui no final dessa história. O meu estado de uma partícula, eu digo que ele contém essa fase, de modo que essa amplitude aí seja normalizada dessa forma. Tá? Até agora novidade nenhuma, mas eu já sei quem é o S-conexo de 1,1, vamos dizer assim, de uma partícula. O S-conexo de 1,001 é praticamente definição nessa história. E agora a gente pode partir para outras coisas, né? Vamos supor que a gente esteja agora considerando uma situação em que a gente tem no meu estado alfa partícula 1 e partícula 2 e no meu estado beta partícula 3. Tá certo? Aqui eu tenho dois clusters possíveis no estado alfa, né? E eu tenho um cluster possível no estado beta. No estado alfa eu tenho um cluster, vamos chamar de C1, né? Que é o seguinte, partícula 1 e partícula 2. Né? Partícula 1 está num cluster, partícula 2 está no outro cluster. E um cluster C2, onde eu tenho as duas partículas no mesmo cluster. É certo? Aqui no estado beta não tem saída, né? Eu tenho C3 que é simplesmente 3 e acabou. Não tem como dividir esse número de partículas em subgrupos, né? Que é isso que eu fiz aqui. Peguei duas partículas e dividi de todas as maneiras possíveis, uma delas sendo o grupo de partículas completo, né? Então, se eu for escrever aquela fórmula ali, o S, vamos chamar assim de 2, 2, né? Ele vai ser o S 1, 2 conexo, né? Pela fórmula que está ali, mais o quê? Eu posso pensar em parear um cluster desse aqui, por exemplo, alfa 1 com o beta 1. Então ficaria 3, 1, mas aí o 2 teria que parear com nada. Eu teria que ter um S 3, 1 e um S nada 2. Mas o S nada 2 é 0, pela nossa definição. Então não pode aparecer esse termo dentro daquela decomposição que está ali. Não é? Ali na S de beta alfa, não entendi por que beta e alfa, né? Então, alfa ou é partícula 1, é um leitor de partícula, ali 1 e 2. Partícula 1, partícula 2, é isso? Isso. E beta, partícula 3. Isso. Então, beta com alfa. Então, o S não tem que ser beta com alfa? Sim. Então, teria que ser 1 com 3 ou 2 com 3? Eu não entendi. Beta É 1 com 2. Beta é 3. Tá. Beta 3. Então, 3 com 1. então ali Ou 3 com 2. tem S de 1, 2 ali, ó. S de 1, 2. Não, errei. Peraí. S 3, 1, 2. Pronto.
O único pareamento possível que dá para fazer é esse que está aqui. Não dá para fazer mais nenhum. A menos que tivesse um pareamento, por exemplo, se tivesse um pareamento assim, S conexo 3,1, S conexo 0,2. Só que esse não pode. Esse tem um zero ali no meio. Esse aqui não faz sentido. Outro cara que poderia aparecer seria o S conexo 3,2, S conexo 0,1. Esse aqui com sinal de mais ou menos, né? Porque eu estou trocando 2 com 1 dentro da história. Mas nenhum desses dois pode aparecer, porque eles envolvem 0, 2 ou 0, 1. Né? Então, mais uma vez, a conclusão daquele negócio é decepcionante. A matriz S, né, é igual à matriz S conexa, mais uma vez. Quando é que será que isso aqui vai começar a dar alguma coisa interessante? Agora. Exatamente. Não? Agora vamos pensar nessa outra situação aqui, né? Então, professor, eu posso dizer que com 3 partículas não é bem um cluster. Não, com 3 partículas, não tem como acontecer nada que não esteja no mesmo aglomerado. Uhum. Né? Essa que é a história. Não dá para dividir, né? Porque você não pode pegar um cara, parear com 1 e o outro cara parear com 0. Com ele sozinho, né? Porque isso é absurdo. Não tem como uma partícula ficar isolada num processo desse. Uhum. No caso, se eu quisesse, poderia ser assim também, né? 1, 2, 3, 3. Por quê? Não, dizer que a partícula, o 3 foi no 3, nele mesmo, então 2 vezes o número 3. Assim poderia. São 4 partículas, na verdade. Sendo que 2 delas são iguais. 4 partículas? De vez eu ter, por exemplo, 1, 2, Não, 3, 4, peraí. 1, 2, 3, 3. São 3 partículas, não são 4. Agora que a gente vai falar de 4. Tá? Quer dizer, você está falando que os momentos delas podem ser iguais ou podem ser diferentes, isso aí... É o próximo caso. Isso aí vai ser levado em consideração. Né? Mas o problema aqui é saber quantas partículas eu tenho no meu estado inicial e quantas eu tenho no meu estado final. Sim. Aqui eu tenho 2 no estado inicial e 1 no estado final. Então são 3. Não pode ter 3 indo em 3, entende? No meio Se eu dessa boto história. um igual, já não são 3, são 4. 3 vai em 3 sozinho, o 1 e o 2 vão em 0. Mas 1 e 2 em 0 é proibido. É proibido qualquer coisa em 0. Né? Porque a delta que você vai ter que ter é uma delta de alguma coisa 0. Mas é 0 mesmo. Delta de energia igual a 0, momento igual a 0. Né? Qual é a energia de uma partícula de massa m? Essa partícula de massa m tem uma energia mínima, que é m, mc2. Né? A energia de uma partícula massiva nunca pode ser 0. A energia de um fóton que não tem massa nunca pode ser 0. Caso contrário, o fóton deixa de existir. Uma coisa que não tem energia não existe. Certo? Tem que ter energia. Se não tiver energia, não tem como interagir com nada no nosso mundo. Então, é um fantasma, sei lá, um espírito. A gente fala as coisas, uma coisa da física mesmo. O tempo não tem energia. Não tem espaço, pode falar, mas o tempo tem energia, é um ponto meio maluco. Pô, mas o espaço... Você está perguntando isso para mim? Não, mas o espaço... Se o tempo tem energia, você está falando isso? Não, isso aí está certo. Eu estou dando uma coisa que existe e não tem energia. Então ele não existe. Não. Como não existe? Não, cara. O problema é que a gente fica Peraí que tem gravitólogo na área. Entende? Os gravitólogos não pensam assim. Os gravitólogos pensam que o espaço-tempo existe. Entende? Eles pensam isso. Juram isso. Por quê? Porque quando eu boto matéria lá, o espaço curva. Né? Tem um efeito disso sobre o espaço. Então o espaço não é uma coisa neutra. Né? Mas um particuleiro vai dizer o seguinte: essa droga de gravitação não passa de um monte de graviton, entende? Num espaço de Minkowski, que é um bando de marcadores neutros, do mesmo jeito. O que existe são os gravitons, não existe o espaço-tempo.
O seu campo existe. É outro problema. Vamos para frente. Para frente, isso aí é... O gráfico, a gente não detectou um gráfico ainda, como é que eu vou falar isso? Pois é, pô. Então, por enquanto os gravitólogos estão ganhando. Só quer dizer isso. Só faltando um pouco de por que S00 se é 0 se o S00 é 1. Não, é que eles não têm relação nenhuma. Você não aplica essa fórmula para o S00. Ah, tá. Né? Aliás, acho que isso aqui não faz nem sentido. Né? Isso daqui, eu só estou definindo, caso, por exemplo, a gente insistisse em partições com 0 partículas, eu usaria S00C igual a 0 e S01, S10 igual a 0 também. Aí eles estavam limados da fórmula. Entende? Eles não iam aparecer. Termos onde que envolvessem essas partições não iam estar presentes. Isso é equivalente a você dizer, estou proibindo partições com 0 partículas. Tá certo? Então, vamos ver. Situação 4, né? E a primeira que é interessante é a seguinte. O alfa tem partícula 1, partícula 2, o beta tem partícula 3, partícula 4. Tá certo? Então, como é que são os clusters que você pode fazer aqui? Né? Você tem um cluster C1 que é o 1 sozinho e o 2 sozinho. Né? Tem um cluster C2 que é o 1, 2. Aqui você tem a mesma coisa. O cluster C1 que é o 3 sozinho e o 4 sozinho. E o cluster C1 não, C3, C4, que é o 3 sozinho e 4 sozinho. Perdão, 3 e 4 juntos. Né? Então, se você for distribuir essa história, né, usando aquela fórmula que está ali, como é que vai ser? Você vai ter que o S beta alfa, ou seja, 3, 4, 1, 2, é igual ao S conexo 3, 4, 1, 2, que você já tirou da história. Né? Mais o que? Mais o S conexo 1, 3, 3, 1, perdão. S conexo 2, 4, mais ou menos S conexo 3, 2, S conexo 4, 2. 4, 2. 3, 2, 4, 1. Então, finalmente, aquela fórmula começou a dar alguma coisa não trivial, né, no meio da história. Só que observa bem, o S conexo 3, 1, o S conexo 4, 2, o S conexo 3, 2, o S conexo 4, 1, são caras que você conhece. Então, ali, ó. Tá certo? O S31 é o delta 3 menos 1. Né? O S42 é o delta 4 menos 2. Tá certo? Então, tudo isso que está aqui é conhecido. São deltas. São deltas. Há outro que a gente não sabe. Esse aqui a gente não sabe. Então, você passa isso tudo para cá, você definiu esse. Putz. Por isso que eu disse que essa fórmula é uma fórmula de definição recursiva dos elementos de matriz S conexa. Não, mas o S3412 que está do lado esquerdo, você conhece? Claro. Experimentalmente, você está dizendo. Esse é o que aparece lá na vida. Ah, tá. Né? O produto está lá entre os mundial. Isso. Esse aí é o que a gente desde o início definiu. Né? O que eu estou definindo agora é o S conexo. Entendi. É o S conexo. É esse que eu estou definindo agora. O que você vai passar para o outro lado? O que vai passar? Vou passar assim. O S conexo 3, 4, 1, 2 é o S 3, 4, 1, 2 menos o S conexo 3, 1, S conexo 4, 2, mais ou menos, S conexo 3, 2, S conexo 4, 1. Isso é uma definição do S conexo. Que isso aqui eu conheço, isso aqui eu conheço. Se eu quiser, eu tiro até isso aqui. Ó.
Né? Ah, porque está tirando C, eu não entendi. Ah, quer dizer, dos partículas, né? É. Produto de delta. Então você vê, na definição, né, do S-conexo, o que está contando aqui? Né? O que está contando é você pegar a amplitude total e descontar o que a gente realmente chamou de termos desconexos. Tá certo? Por exemplo, se eu quisesse graficamente falar disso, eu vou chamar de conexo esse elemento de matriz. Né? Esse processo aqui. Esse é um processo conexo. O que é o processo conexo? O processo conexo é o processo total menos, né, essas possibilidades aqui, ó, do 1 ir para 3, do 2 ir para 4, e a possibilidade do 1 ir para 4, do 2 ir para 3. Esses processos aqui são processos onde a partícula 1 e a partícula 2 simplesmente não interagiram. A partícula 1 continuou e virou a partícula 3. A partícula 2 continuou e virou a partícula 4. E aqui eles trocaram. Se for férmio, tem que botar um menos. Né? Eles não interagiram. Então, esses são os processos desconexos